Boa noite. O Grupo à Tarde, em parceria com o Grupo Metrópole e o Grupo Aratu, no projeto Vota Bahia, começa agora a primeira sabatina com os candidatos ao governo da Bahia. O Vota Bahia reforça o compromisso dos três grupos de comunicação de realizar uma cobertura responsável das eleições deste ano no nosso estado. A sabatina hoje tem a transmissão simultânea da Rádio Metrópole, dos portais à Tarde, Aratu Online e Metro 1. Hoje, o candidato a ser sabatinado é Paulo Soto, da coligação Unidos pela Bahia. Participam comigo desta sabatina os jornalistas Biagio Talento, Jeane Borges e Patrícia França. Cada jornalista terá 1 minuto para realizar uma pergunta. O candidato terá 2 minutos e meio para responder. Depois, durante 1 minuto e meio, os dois debatem a resposta do candidato. Teremos também uma rodada de perguntas feita pelos nossos internautas. Boa noite, candidato. Bem-vindo ao nosso Sabatina. A primeira pergunta é nossa e eu gostaria de saber do senhor o seguinte: Salvador é uma cidade sitiada. Salvador é uma cidade que a sua única saída principal, a BR-324, temos o litoral norte, que é uma estrada de turismo, vive engarrafada todo santo dia. O atual governo cogita a possibilidade de fazer a ponte Salvador-Itaparica. O senhor tem dito que não é contra, mas não sabe da equação financeira. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor abraçaria a ideia de fazer a ponte Salvador-Itaparica ou, se em caso negativo, qual seria a alternativa para nós nos livrarmos desse sufoco? Boa noite, Levi. Boa noite, Biagio, Jeane, Patrícia. Boa noite, telespectadores. Primeiro, a minha satisfação e me congratular com o Grupo à Tarde, Metrópole e o Grupo da TV Aratu pela realização desse um sistema novo aqui nas eleições de sabatina entre os candidatos. Olha, a minha posição tem sido muito simples e muito clara. Esse projeto, quando surgiu, ele surgiu com a ideia de que ele iria ser inteiramente financiado pelo setor privado, ou pelo menos predominantemente financiado pelo setor privado. Por quê? Porque é um projeto que tem um valor excepcionalmente alto. Há quem fale hoje em 7 a 8 bilhões, mas eu já vi opiniões de que esse projeto poderá ser ainda o valor do projeto poderá ser muito maior do que esse inicialmente previsto. Então, mas agora já se fala que esse projeto será feito predominantemente com recursos públicos. A pergunta, isso eu não sei responder, é: que recursos públicos seriam esses que iriam assegurar um projeto no valor de 8 bilhões de reais? Esse é um projeto até mesmo importante, vultoso para o governo federal. Então, se tiver uma equação financeira com recursos públicos predominantemente federais, não há por que deixar de executar esse projeto, desde que ele seja um projeto que ambientalmente seja um projeto sustentável, né? Não há por que deixar de fazer. O problema é saber se existem efetivamente assegurados esses recursos. Então, a minha posição é clara: é preciso ter uma equação financeira, porque esse é um projeto que ninguém pode se aventurar a ele sem que tenha uma equação financeira definida. Enquanto isso, se procurar, o governo atual está trazendo novas embarcações, isso já é uma certa melhoria, e também outras alternativas, como, por exemplo, uma alternativa que tem que ser estudada, uma via que contorna a Baía de Todos os Santos e que teria a possibilidade também de integrar o Recôncavo, de fazer dessa área uma área de turismo do ponto de vista histórico, cultural, importante. Essas iniciativas não são excludentes, mas o problema principal da ponte é uma equação financeira compatível com a situação do governo do Estado. E o senhor acha que essa via no entorno do Recôncavo contemplaria esse sufoco da BR-324? Olha, primeiro, essa questão da BR-324, para mim, tem que ser resolvida independente da solução da ponte. É evidente que é necessário imediatamente uma terceira pista de cada lado. Esse é um projeto federal, esse é um projeto de concessão e que eu não sei que contrato é esse que permite que se chegue a essa situação de absoluto desconforto e insegurança na BR-324 sem que se providencie imediatamente uma terceira via. Então, a questão da população da estrada entre Salvador e Feira de Santana, ela tem que ser contemplada
qualquer que seja o desfecho que tenha a questão da ponte Salvador-Itaparica ou de qualquer outra ligação. É absolutamente fundamental que isso seja feito imediatamente, porque a situação da rodovia, ela virou crônica. Ela não é apenas um problema no período como era de São João, de Carnaval, da Semana Santa, dos feriados prolongados. É uma situação que exige imediatamente uma solução. Eu, eleito governador, irei colocar isso de uma forma muito clara para o governo federal, pedindo uma solução. Quem faz a pergunta agora é o jornalista Biagi Talento. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Candidato, o senhor deixou o segundo governo criticado pelo funcionalismo, né? Grande parte apoiou Jacques Wagner naquela eleição. Mas agora eles estão querendo a postura dos candidatos em relação ao RV. São 267 mil servidores que estão querendo saber se o senhor vai pagar ou não vai pagar a URV. Olha, primeiro é preciso colocar uma coisa muito clara, só para relembrar, eu fui um governador que criei o Planserv, o Plano de Saúde dos Servidores. Eu fui o governador que criou o Plano Habitacional dos Servidores Públicos, que são duas conquistas que eu considero das mais importantes para os servidores públicos. E, ao contrário do que se diz, eu, durante o meu último governo, também os aumentos a servidores foram sempre acima da inflação. Embora eu considere e seja absolutamente natural que as demandas com relação à melhoria de vencimento sejam normais. Essa questão da URV, primeiro preciso desvendar essa caixa preta. Quanto é isso? Quanto é esse valor? Por mais que eu tenha inquirido sobre isso, ninguém consegue me dizer quanto é isso. Se fala em 7 bilhões, né? Você veja que é um número realmente muito expressivo. Então, é preciso primeiro saber exatamente quanto é isso e se procurar uma solução que tem que ser feita abertamente com todas as associações de funcionários públicos. Mostrar, olha, esse é um direito que vocês têm? Então, ele tem que ser respeitado pelo Estado. De que forma nós vamos poder fazer isso? A partir do momento que a gente saiba o quanto isso significa exatamente, porque até hoje, pelo menos de minha parte, eu não vi nenhuma resposta afirmativa quanto custa exatamente isso, mesmo porque há interpretações diferentes a respeito da decisão que houve, etc. A partir daí, é ter um entendimento claro, transparente, que mostre, primeiro, a disposição de se pagar e a forma possível de se pagar esse que é um direito dos funcionários. Mas o senhor estaria disposto, logo nos primeiros meses de governo, chamar as lideranças do funcionalismo para discutir esse assunto? Assim que nós tivermos um levantamento preciso do que é que isso significa, não há por que deixar de fazer isso. Não há por que deixar de fazer isso. E nesse momento é importante, viu, Biagi, uma transparência completa a respeito disso. Sabemos exatamente quanto é isso, o que é que isso significa, né, e mostrar a eles a forma, né, como é que isso pode ser pago. A pergunta agora é da jornalista Jeane Borges. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Candidato, o mapa da violência de 2014 mostra que a Bahia tem 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil. Mostra também que a Bahia é o 5º estado no país em taxa de homicídios. São 41,9 homicídios por 100 mil habitantes. Afora isso, a população se mostra apreensiva com a explosão de caixas eletrônicas, principalmente no interior do estado, e com o avanço também do tráfico de drogas. Eu queria saber do senhor qual é a política que o senhor pretende adotar, se eleito, para combater essa onda de criminalidade. Olha, o senhor tem 2 minutos e meio, candidato. Sua radiografia aí foi precisa a respeito da situação absolutamente insustentável da violência na Bahia. Nós passamos a ser um dos estados mais violentos do país. E essa situação começou a ficar grave, não há por que negar isso, a partir de 2007. O governo demorou a perceber, o governo do estado demorou a perceber o que é que significava isso para a Bahia. E tentou algumas medidas aí, a partir do segundo mandato, que infelizmente até agora não tiveram resultados concretos. O que fazer, e eu sei que isso tem que ser uma das preocupações principais do governo. A primeira coisa, reconquistar a confiança da Polícia Civil e Militar. Restabelecer essa relação que está absolutamente esgarçada entre o governo e as polícias.
Essa é a primeira coisa a ser feita. É preciso que o governo mostre a responsabilidade da polícia, né? A polícia entenda a responsabilidade dela e dê também à polícia as condições para que ela possa atuar bem para melhorar essa situação. Mas há coisas a fazer. É evidente, nós temos ainda uma relação de policial por habitante baixa, então tem que haver prioridade, sim, nas contratações de novos servidores. Começando, talvez, por chamar os concursados que ainda não foram chamados, né? Assim que houver possibilidade para que isso efetivamente seja feito. É preciso também redistribuir melhor os policiais. Há nitidamente erros na distribuição dos policiais. É preciso também fazer com que alguns policiais, um número relativamente grande, que está em funções administrativas, possa voltar às suas funções de policiamento. É preciso integrar a polícia. E uma das formas de integrar bem a polícia é através do conceito de grupos especiais ou de forças-tarefas. Porque aí atuam conjuntamente Polícia Civil, Polícia Militar e, quem sabe, como eu fiz no segundo governo, trazendo até o Ministério Público para participar dessas forças-tarefas contra, por exemplo, grupos de extermínio, contra assaltos a bancos, contra o tráfico de drogas. Policiar mais as nossas fronteiras para evitar justamente a entrada de armamentos e de drogas. Isso é outra coisa que pode muito bem ser feita e deve ser feita. Recuperar a capacidade operacional de 6 companhias especiais que eu criei e que, infelizmente, eu não diria que foram abandonadas, mas não deram a elas a importância de vida. E usar intensivamente os recursos de inteligência e de tecnologia no combate ao crime, principalmente ao crime organizado. A pergunta agora é da jornalista Patrícia França. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Candidato, há uma estimativa de um déficit habitacional na Bahia da ordem de 500 mil moradias. Isso é um levantamento do IPEA. Eu quero saber do senhor se o senhor pretende fortalecer o programa Minha Casa, Minha Vida, que é um programa, que é um dos carros-chefes do governo do PT. Então, primeiro é preciso estabelecer claramente, até por uma questão de méritos que às vezes são chamados para si, que não são. Na verdade, esse é um programa federal, feito pela Caixa Econômica diretamente com as empresas. O governo do Estado tem pouquíssima ou nenhuma participação no Minha Casa Minha Vida. As prefeituras, às vezes, têm uma participação maior. Mas nem por isso o governo do Estado deve se furtar a responsabilidade de ser um parceiro e um parceiro importante, construtivo do governo federal no programa Minha Casa Minha Vida, que é um bom programa. Eu já disse dezenas de vezes, eu não vou tomar o partido do PT que acha que a Bahia foi descoberta em 2007, que antes de 2007 nada que fazia aqui prestava. Enfim, não vou fazer isso não. Os projetos bons, sejam do atual governo, é verdade que não são muitos, sejam do governo federal, se forem bons, nós vamos continuar e até reforçar. Então, por exemplo, tentar adequar o sistema de transporte público de tal forma que dê disponibilidade de terrenos, principalmente nas grandes cidades, porque esse é um problema do déficit habitacional, que dê disponibilidade de terrenos para que esses programas sejam executados. Estimular que as prefeituras façam isso também. Então, é do maior interesse do governo do Estado. Difícil era no meu tempo, quando nós tínhamos que colocar contrapartida para fazer o programa de habitação na Bahia. Hoje não, o recurso vem todo do governo federal. No máximo, o Estado faz lá uma ligação da Embasa para dar condição de suprimento de água. Eu acho que é uma parceria interessante e terá, né, no novo governo federal, se continuar esse programa ou algum programa parecido, o governo do Estado deverá se integrar com o maior esforço possível para que esse programa tenha isso. Agora, cuidar também do chamado déficit habitacional qualitativo. Qual é esse? É a habitação que está nos assentamentos precários, da infraestrutura a esses assentamentos. Como, por exemplo, eu posso dizer que fiz no programa Viver Melhor, que reduziu muito as áreas de risco em Salvador, né, com trabalhos de infraestrutura, de saneamento, de pavimentação em muitos desses bairros de Salvador. Cerca de 150 mil famílias foram atendidas entre Salvador e as cidades do interior da Bahia no programa Viver Melhor. Candidato, uma das queixas dos construtores que participam do programa Minha Casa Minha Vida é exatamente nessa questão da infraestrutura. Eles constroem as casas populares e, no entanto, falta a ligação da Embasa, muitas vezes a linha da Coelba
Como é que o senhor, sendo eleito, como é que o senhor imagina que vai poder solucionar questões como essa? Olha, primeiro, a questão da Embasa, essa é uma responsabilidade direta do Estado. Então, nós temos que honrar isso de forma planejada. Alguém tem que dizer onde é que vai fazer o programa habitacional para que a gente se antecipe e faça o planejamento para água e para esgoto, que é uma coisa importante, para evitar, Patrícia, esse horror, que é um conjunto está terminado e depois de terminado a casa está pronta, não tem água, não tem energia elétrica e tal. Isso é uma coisa que tem que ser absolutamente evitada. Isso se faz com planejamento. E no caso de energia elétrica, o Estado exerceu o poder que tem de regulação sobre a empresa de energia elétrica para que ela cumpra também a sua obrigação de levar energia elétrica até esses conjuntos. Governador, ou candidato, que eu sempre chamo ele de governador, ele foi governador 2 vezes já, eu estou habituado a entrevistá-lo, que eu sempre chamo de governador. Né? A jornalista Jeane ainda tem uma ponderação a fazer no aspecto de segurança. Certo. Candidato, eu gostaria que o senhor fizesse uma rápida avaliação da atuação hoje das polícias militar e civil no estado da Bahia. Olha, eu acho que elas têm tido extrema dificuldade no exercício de suas funções. É preciso, portanto, é o que eu disse no princípio, de tentar, primeiro, restabelecer essa relação de confiança entre polícia e governo e proporcionar às polícias as melhores condições possíveis de trabalho. E dar o máximo de tranquilidade para que elas possam atuar. Agora, tendo também muito cuidado e tendo um olhar extremamente rigoroso sobre excessos cometidos pela polícia, que são absolutamente intoleráveis. É preciso distinguir muito bem as coisas. É preciso distinguir as ações policiais, que às vezes são absolutamente inevitáveis, no combate difícil contra o crime organizado, mais armado, né? Com condições duras de enfrentamento contra a polícia. Isso é uma coisa que os policiais não podem ser surpreendidos e têm que usar na proporcionalidade exigida a sua energia. Outra coisa são excessos cometidos que têm que ser absolutamente coibidos. E, para isso, um bom trabalho de preparação desde a formação do policial civil e militar é fundamental para que esses fatos não aconteçam. Vamos agora a uma rodada de perguntas feita pelos internautas. Lembrando, a Sabatina hoje tem transmissão simultânea com a Rádio Metrópole e os portais À Tarde e Aratu Online e Metro 1. Selecionados pela produção, temos aqui a pergunta de Edivaldo Araújo, o tema é saneamento. Ele diz: sou praticante de corrida de rua e adoro correr ao longo da orla de Salvador. Me entristece ver que em vários pontos existe esgoto sendo lançado nas praias, como no Costa Azul, Ondina, do Rio Vermelho, na Pituba e na Boca do Rio. Dentre outras, como no subúrbio ferroviário. No seu primeiro mandato, o senhor criou o programa Bahia Azul. O que o senhor pretende fazer agora para reverter esta situação tão deplorável para uma cidade turística como Salvador? Olha, o senhor tem 2 minutos e meio. O programa Bahia Azul foi um programa extremamente exitoso, porque ele, quando começou, Salvador tinha apenas 26% dos domicílios com um sistema de esgotamento sanitário. E hoje, imagino que isso possa estar perto aí de 70%, talvez. No final do meu governo, nós estávamos aí em torno de 60%. E o que é mais importante, existe hoje capacidade ociosa do novo emissário submarino para tratar esgoto. O que é que está faltando? Velocidade na construção de novas redes, de novas ligações domiciliares em pontos estratégicos de Salvador. Por que é que o Costa Azul tem ainda esgoto que vai até a praia? Porque, infelizmente, não se fizeram ainda, em certos pontos da cidade, as ligações domiciliares que precisam ser feitas e devem ser feitas. Eu estava outro dia olhando o PAC de Salvador, na área de saneamento. Existem projetos do PAC Saneamento de Salvador, na chamada seleção de 2007, quer dizer, obras que foram lançadas em 2007 e que até hoje não foram concluídas. Então,
eu até às vezes fico com uma pontinha de inveja. Aparentemente não tem faltado recursos, inclusive recursos federais. O que tem faltado bastante é eficiência, no caso da Embasa, que é a empresa de saneamento do Estado, para acelerar essas ligações. Por quê? Eu estou falando basicamente de ligações novas. É preciso ter muito cuidado com esses números que o governo lança, né? Que, na verdade, muitas dessas ligações não são pioneiras, são resultantes da expansão natural das cidades. Eu estou falando de residências que não têm ligações. É preciso fazer isso. Eu não estou dizendo que não seja um esforço importante, não. É um esforço importante fazer isso, porque não é brincadeira, eu sei disso, porque o Bahia Azul fez ligações aqui praticamente em toda a cidade. Você fazer ligações em áreas desorganizadas do ponto de vista urbanístico é difícil. Mas isso é preciso ser feito. E é porque isso não tem sido feito que Salvador, que tinha o quê? Poucas praias consideradas que não eram saudáveis, né? Hoje eu vejo estatísticas aí, 15, 20 praias que não têm balneabilidade. Por quê? Porque não se avançou no sistema de esgotamento sanitário da cidade. A segunda pergunta é da leitora do Jornal à Tarde, Nayara Pinheiro, e o tema é saúde. A pergunta: o problema da saúde em nosso estado é muito grave. O atendimento é ruim, tanto na rede pública como na rede privada, onde às vezes aguardamos por mais de 4 horas por um atendimento, além de haver insuficiência de UTIs. O senhor diz que vai estabelecer convênios com instituições privadas de saúde para ampliar a rede, em especial as UTIs. Esta promessa é possível de ser cumprida? Olha, tem que ser. Tem que ser, Levi, simplesmente pelo seguinte: eu que me considero que sou um homem experimentado na área da administração pública, nessa campanha, as minhas idas para o interior, eu que já sabia da gravidade do problema, eu estou impressionado com o que significa a desassistência que a saúde da Bahia está vivendo nesse momento. É muito mais grave do que qualquer um de nós pensamos. Eu quero dizer a vocês com toda a franqueza que nisso não tem qualquer sentido de explorar politicamente esse fato, não. É gravíssimo. É gravíssimo de tal forma que quando você chega hoje no interior e fala na central de regulação, né, as pessoas são acometidas de uma raiva incontida sobre a central de regulação. Até tem gente que, sem entender bem, pede: o senhor tem que terminar a central de regulação. Por amor de Deus, a central de regulação é uma coisa que foi feita para melhorar ou para disciplinar o acesso das pessoas quando precisam de irem até a unidade de saúde do Estado. Então, em síntese, o conceito é bom. Agora, qual é o problema? É culpa dos médicos reguladores que sistematicamente dizem: não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, não tem leito, não tem leito? Não é. Falta a eles retaguarda. Falta a eles retaguarda. Então, quando eu digo que nesse momento emergencial, nós podemos fazer o quê? Nós podemos, primeiro, com mudanças na gestão, melhorar a capacidade de atendimento das unidades próprias do Estado. Isso pode ser feito. Mas, além disso, o problema é tão emergencial que eu acho que, mesmo com a perspectiva que hoje existe de eu encontrar um Estado, eu ou quem ganhar, encontrar o Estado numa situação financeira absolutamente deplorável, ainda assim, esse problema é tão grave que nós vamos ter que fazer medidas desse tipo. Num primeiro momento, se for o caso, contratar leitos do setor privado. No momento que o Estado pagar bem, esses leitos vão surgir. Esses leitos vão surgir para nós tentarmos sair desse sufoco. Até o momento que você tenha os hospitais funcionando melhor, que se possam construir novos hospitais, mas com toda a dificuldade da situação financeira, eu vejo que isso é uma coisa que precisa ser feita pela gravidade da situação. As pessoas estão indo a óbito porque não conseguem ter atendimento do Estado. Voltamos com as perguntas dos jornalistas. A Sabatina hoje tem transmissão simultânea da Rádio Metrópole e dos portais à Tarde, Aratu Online e Metro 1. Patrícia França, por favor. Candidato, como é que o senhor está vendo a ascensão da candidata Marina Silva nas pesquisas e, inclusive, passou o seu candidato à presidência, o tucano Aécio Neves? O senhor acha que esse é um fenômeno do momento ou ele vai avançar até 5 de outubro? Olha, é claro que
no primeiro momento, se podia interpretar, ou se pode interpretar, que há ainda uma forte dose de comoção em tudo isso. Mas não há como negar, pela sucessão das sondagens de opinião, que é uma tendência que começa a mostrar alguns sinais de consolidação. É claro que é cedo ainda para se arguir para isso, né? Para se achar que esse é um fenômeno definitivo, mas ele tem duas características. Né? Ele foi brusco, quer dizer, em pouco tempo significou uma mexida muito forte, e como falta pouco tempo também para a eleição, há também um outro aspecto, que é uma certa dificuldade em que isso possa ser revertido nesse tempo que falta. Então, é uma situação nova, é uma situação que vai ser tratada a essa altura não apenas por Aécio, mas também por Dilma. Né? É uma coisa que garante, né, antecipadamente um segundo turno, mas eu acho que aí nos próximos 10, 15 dias nós vamos ter realmente uma situação mais esclarecida e mais consolidada. E em relação à sua campanha, o senhor se mantém na frente das pesquisas, mas no caso da onda marina virar um tsunami, qual a estratégia que o senhor pensa adotar para que o senhor continue na dianteira da corrida eleitoral? Não, eu vejo até agora, e não digo isso porque a interpretação é conveniente para mim, não. Nós não tivemos ainda nenhuma pesquisa estadual, né, após isso. Né? Teve uma imediatamente depois, que eu não diria ainda que é suficiente para medir isso. Mas o que nós estamos recebendo de pesquisas isoladas do interior do Estado confirmam a impressão que eu tinha anteriormente de um descasamento entre a eleição estadual e a eleição municipal. Entre a eleição estadual e a eleição para presidente da República. Descasamento esse que já estava bem demonstrado, por exemplo, quando a presidente Dilma estava bem à frente e quando nós aqui também estamos bem à frente. Não há, nesse momento agora, nenhuma evidência de que essa nova situação no plano federal esteja influenciando a posição relativa dos candidatos aqui na Bahia. Né? Esse, pelo menos, é o retrato de agora. Né? Mas ainda, para ser justo, nós não temos ainda uma pesquisa estadual que me dê absoluta segurança nessa informação. Entretanto, todas as informações que temos recebido de pesquisas municipais mostram que não houve nenhuma alteração substantiva, nenhuma alteração significativa desse quadro. Jeane, a sua pergunta. Candidato, vamos tratar um pouco de educação. A Bahia tem 1.400 escolas estaduais e somente 59 delas têm adotado o modelo de educação integral. Nesse sistema de ensino, o aluno estuda por 2 turnos e tem uma ampla capacidade para desenvolver o seu potencial artístico, de conhecimento, intelectual, enfim. Se o senhor for eleito, o senhor pretende adotar esse modelo de ensino? Olha, na verdade, já ao final do último governo, nós já tínhamos um número relativamente reduzido de escolas em tempo integral. É evidente que esse sistema tem que ser um sistema que tem que avançar. Ele tem que avançar. É fundamental que ele avance. Se você pegar, Jeane, por exemplo, o número de horas em 2 disciplinas fundamentais para o aluno, língua portuguesa e matemática. Se você for comparar o número de horas que existe aqui no Brasil e o número de horas de países que deram um aumento, que tiveram um grande avanço na área educacional, por exemplo, o Chile, para falar aqui na América do Sul, ou alguns países da Ásia, é quase o dobro. É quase o dobro, o que significa que, além de todos os problemas, nós temos também deficiência de uma carga horária para os estudantes, de uma carga horária que dê possibilidade de avançar no aprendizado. É preciso, entretanto, procurar soluções para como é que se vai introduzir o tempo integral nas escolas. Porque nossas escolas, de um modo geral, elas não têm capacidade para isso. Na campanha do prefeito ACM Neto, lançou-se uma ideia que ele começa a desenvolver aqui em Salvador, eu acho que talvez o primeiro, não sei se já está em construção, mas está com construção próxima, é você ter um centro de educação
complementar, o Centro de Educação em Tempo Integral, que possa permitir que alunos de diversas escolas venham para esse centro no contraturno. Ao invés daquela ideia portentosa, por exemplo, do Brizola, ou até mesmo do tempo do Collor, de fazer uma grande escola, uma estrutura monumental, que se mostrou, do ponto de vista financeiro, inviável, fazer, por exemplo, se você tem no subúrbio ferroviário, cerca de 8 escolas estaduais de nível médio, né? E se você faz um centro que possa ter a capacidade de receber esses alunos no turno oposto àqueles que ele tem o seu ensino tradicional. Esse pode ser, do ponto de vista, estou falando apenas do ponto de vista físico, uma forma de viabilizar a educação em tempo integral. Seria um modelo da Escola Parque, então, por exemplo, de Anísio Teixeira? Uma coisa semelhante, né? Claro que agora numa escala bem diferente da que era do tempo de Anísio, mas basicamente com essa ideia de que não é preciso, para ter educação em tempo integral, uma escola com instalações físicas espetaculares, né? Os alunos podem ter na sua escola tradicional o turno e podem ter o contraturno nesse centro que abrigaria a população de alunos de muitas outras escolas. Isso, naturalmente, é apenas uma forma de atender fisicamente a questão. Mas há outras coisas importantes para fazer. Você precisa ter, né, além do reforço a essas disciplinas, que são disciplinas essenciais, você precisa ter um outro conjunto de atividades, que envolvem atividades esportivas, atividades culturais, né, outro tipo de atividades de lazer, e envolvem também o tratamento de temas transversais, que são hoje extremamente importantes. Por exemplo, os meninos e as meninas terem uma ideia do significado, por exemplo, das drogas hoje, né? Ter isso lá como um tema transversal que pode ser feito nesse turno complementar. Ou então, as questões da gravidez precoce, né? Enfim, tantos outros temas, as questões do trânsito, por exemplo, que hoje cada vez são mais importantes, as questões da área de segurança. Então, é absolutamente fundamental que se avance nisso. Não é uma coisa que pode ser feita imediatamente com muita velocidade, mas acho que o próprio governo federal está se incorporando a essa iniciativa para ajudar os estados a fazer isso. O jornalista Biagio Talento com a palavra. Doutor Paulo, o senhor sempre foi um crítico do, digamos assim, loteamento de cargos do atual governo com os partidos aliados. O senhor tem 13 partidos na sua coligação, não vai distribuir secretarias com esses partidos, não? Olha, eu sempre fui um crítico, quer dizer, eu não posso admitir um Estado que tem já 31 secretarias, há 6 meses do governo, Biagio, criar uma secretaria, transformar um conselho numa secretaria para atender um partido político. Essas coisas são inadmissíveis, E eu quero dizer a você o seguinte, o problema do número exagerado de secretarias, ele é financeiro? Mas muito pior do que isso, é o que ele resulta em ineficiência da gestão. Né? Você imagine um governador, por mais que ele goste de despachar com secretários, e às vezes tem uns que não gostam muito de despachar, mas por mais que ele goste de despachar, imagine o que é ele despachar com 32 secretários. Não vamos dizer nem que seja na semana, seja numa quinzena. Isso é impossível. Então, é por isso que deve haver uma racionalização. Não sei ainda de que escala, mas precisa racionalizar. Eu quero dizer com relação aos partidos, uma coisa muito clara. Não tem força humana capaz de fazer que eu tenha que atender a interesses de partido que são legítimos dentro de uma administração, mas que não forem perfeitamente aceitáveis do ponto de vista de competência, de dignidade, de capacidade para exercer determinado tipo de cargo político. Eu fui governador, eu gosto de dizer isso porque às vezes as pessoas não se lembram. É claro que os tempos eram outros, mas eu fui governador, por exemplo, da vez passada, exercendo o cargo de governador, mas tendo dentro do meu partido uma liderança extremamente forte, que era o senador Antônio Carlos Magalhães, que era essencialmente um homem político, mas que preservava muito as coisas na área da administração. Se você se lembra, se você for pegar lá meus 18 secretários, tinham 2 que você podia dizer que eram essencialmente políticos. Aliás, nem essencialmente políticos,
que eram do quadro político, que era o vice-governador Heraldo Tinoco, que sempre foi um homem que trabalhou na administração pública desde lá seus 15 anos de idade, e o secretário Jorge Cury, um engenheiro que tinha sido já secretário outra vez e que são quadros técnicos. Então, que os partidos vão ter participação do governo? Vão, mas é absolutamente fundamental que essa participação respeite os princípios do mérito, da capacidade, da dignidade no exercício de cargo público. Mas os partidos são vorazes, governador. O senhor vai conter essa voracidade assim por cargos? Olha, eu estou convicto que sim. Estou convicto que sim. O importante nisso, né? Veja bem, o parlamentarismo é um sistema moderno nas democracias europeias mais avançadas do mundo. E elas são feitas, ele é feito com coalizões partidárias. Coalizões partidárias. Então, nisso não há absurdo. O absurdo é você não ter limites para atender os partidos. É você colocar o desejo dos partidos acima dos interesses da população. Isso é que não é possível. E nisso eu tenho certeza que nós vamos preservar inteiramente, porque eu sempre fiz isso. E eu não vou mudar nisso agora. Não vou mudar nisso agora. É perfeitamente possível, sim. Acho que a grande questão nisso é sintonia fina, né, com relação à capacidade das pessoas que vão trabalhar na administração de exercerem seus cargos de uma forma absolutamente compatível com as necessidades da administração pública. Candidato, nesse imbróglio de educação com segurança, está havendo uma perversão na sociedade, uma contramão completa no rumo da busca da civilidade. Por exemplo, o secretário Jorge Cury, de Educação de Salvador, de ACM Neto, seu aliado, nos diz que quer recuperar algumas escolas da periferia de Salvador e não consegue porque os marginais, em alguns casos, usou essas escolas para guardar drogas e guardar armas e mandou os funcionários da prefeitura caírem fora, sem mais nem menos. Quer dizer, está havendo uma inversão de papéis. Ao invés da escola estar lá para espalhar civilidade e educação, a bandidagem, a delinquência é que está tomando conta das escolas. O senhor tem algum plano para enfrentar esse tipo de situação? Olha, isso aí significa a negação do poder do Estado. Quando você tem prédios públicos que, de alguma forma, são ameaçados, isso é a falência completa da autoridade do Estado. Então, mesmo reconhecendo, Levi, que esse é um problema que, infelizmente, é grave nas periferias das grandes cidades, etc., mas, do ponto de vista conceitual, não é possível conviver com isso. Não é possível conviver com isso. Eu acho que isso tem que ser absolutamente claro, né? Aí é o exercício da autoridade do Estado que deve preservar. Eu, aliás, fiz uma coisa que o atual governo criticou muito, mas, graças a Deus, depois que o bom senso prevaleceu, eles absorveram bem, quando eu aumentei o número de colégios militares, que me parece que era para cerca de 12 ou 13 colégios da Polícia Militar. Aí vem aquela história típica do PT, militarizar a educação. Não tem nada disso. A grande maioria o currículo é o mesmo, a grande parte dos professores são professores da Secretaria Estadual de Educação. Apenas eu fiz isso em algumas áreas, que eram áreas violentas, em que a presença de um colégio da Polícia Militar dava mais tranquilidade para que tudo pudesse ocorrer dentro de um padrão normal de educação. Claro que essa não é uma situação que a gente possa generalizar, né, para todas essas escolas que estão em situação de violência. Agora, o que não é possível admitir é que você tenha uma escola pública que não possa ser ocupada ou utilizada porque o tráfico de drogas ou qualquer outro bando do crime organizado venha isso impedir. Aí o Estado tem que reagir com a força da sua autoridade, se for o caso, ocupar essa região e fazer com que os serviços públicos funcionem normalmente, né? Isso, depois de um certo relaxamento, uma reação desse tipo pode trazer até algum tipo de problema, mas ela precisa ser feita porque o Estado não pode aceitar a falência de sua autoridade, como no caso desse que você relata. As informações que nós temos que é uma situação
Eu citei o caso de Salvador, mas generalizado nas grandes cidades, Itabuna, Feira de Santana, Lagoinhas, né? É um desafio grande, né? Mas que tem que ser, isso tem que ser vencido. Isso tem que ser vencido a qualquer custo. Aliás, eu acho, falando de segurança pública, que vamos aproveitar o tempo, é preciso mudar um pouco o perfil de gastos públicos na segurança. Não é possível que os estados, hoje um pouquinho dos municípios, mas predominantemente os estados, sejam responsáveis por 85%, já foi 90%, né? Mas é alguma coisa em torno disso, 85% de todos os gastos de segurança pública no país. É preciso que o governo federal participe mais com isso, né? E eu vi, por exemplo, tenho visto algumas preocupações de alguns candidatos com relação a isso. É uma responsabilidade grande. Não é apenas, por exemplo, porque a questão das armas e o tráfico de drogas seja uma coisa de responsabilidade federal, né? Não o tráfico de drogas, mas o policiamento das fronteiras através dos quais as drogas entram no Brasil. Não é apenas por isso, não. É porque o problema de segurança chegou a tal ordem de importância que eu acho que o governo federal tem que sim participar mais ativamente dos orçamentos públicos de segurança no Brasil. Isso sem se falar na questão mais ampla, que é esse famoso pacto federativo que concentra muitos recursos nas mãos da União. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Não, primeiro, meu agradecimento. Eu acho que foi uma ótima oportunidade de esclarecer aqui temas importantes, né? Não apenas temas de campanha, mas temas de governo, temas que significam uma mudança na perspectiva que nós temos hoje para o futuro da Bahia. Eu quero mais uma vez aqui deixar de forma muito enfática que, embora a gente tenha grandes problemas de infraestrutura, e temos, né, a Bahia perdendo competitividade na área industrial, a Bahia perdendo posição, nós passamos a ser, Levi, de 6ª para a 8ª economia. Nós estamos hoje uma economia menor do que Brasília, que está bem, é o Distrito Federal, mas é uma cidade, né? Então, tudo isso é necessário, mas dar qualidade aos serviços públicos que atendem a população tem que ser necessariamente uma grande preocupação e uma grande prioridade do governo. E é isso que, se eleito, se eu tiver a felicidade de ser conduzido pela população baiana para o governo do Estado, é isso que eu pretendo fazer. Eu gostaria de agradecer ao candidato Paulo Souto, da coligação Unidos pela Bahia, pela participação dele nessa nossa sabatina. E na próxima segunda-feira estaremos aqui. A entrevistada será a candidata Lídice da Mata. Para quem acompanhou a nossa sabatina, na Rádio Metrópole e nos portais À Tarde, Aratu Online e Metro 1, o nosso muito obrigado. Lembrando que a cobertura completa você confere no Jornal À Tarde, na Rádio Metrópole e nos programas da TV Aratu. Para vocês, uma boa noite e até a próxima segunda.